Tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à videoaula de hoje. Eu gostaria, por favor, que você copiasse o cabeçalho que está aqui no quadro. Gostaria de informar também que, mesmo que a imagem esteja um pouco desfocada aqui no quadro, por conta da qualidade da iluminação, eu tirei uma foto já deste quadro e você recebeu junto com o material da videoaula, ok? Então, pela foto, que está um pouco mais nítida talvez, você possa acompanhar então melhor o que eu coloquei ali no quadro, certo? Essas informações que estão na foto, que estão também aqui no quadro, precisam ser copiadas no caderno, ok? Vamos lá então? Nós temos aqui o cabeçalho da Escola Terra Mater, a data da aula de hoje, segunda-feira, dia 25/5, o conteúdo que nós estamos estudando, o verbo, a habilidade que nós estamos desenvolvendo, que consiste em reconhecer a importância do verbo e de suas flexões, de modo, tempo, número e pessoa, na produção de sentido dos textos. O primeiro momento da aula é dedicado à meditação. Caso você não tenha realizado, dê uma pausa na videoaula, faça a meditação e depois retorne para continuar assistindo a videoaula, ok? Eu farei a explicação do conteúdo e deixarei uma que vocês possam realizar, ok? Pegue, por favor, o seu MD, abra-o na página 91. É a página que nós começaremos o nosso estudo, então. Percebe que nessa página há uma capa de livro. O nome do autor deste livro é Antônio Carlos dos Santos e o título deste livro é Eu compro, tu compras, ele compra. Se nós analisarmos então, nós perceberemos que os verbos que estão aqui na capa do livro revelam semelhanças e também diferenças na estrutura. Você sabia que cada parte do verbo tem uma função específica? E é sobre essa função específica de cada parte do verbo que nós estudaremos na aula de hoje, ok? Então, vamos analisar o que tem ali na página final. Eu coloquei aqui no quadro, então, para que você possa acompanhar. Ali eu tenho as pessoas do discurso, do singular, e eu tenho ali eu e ele. Tem o verbo comprar, que está conjugado em cada dessas pessoas. Então, para a primeira pessoa eu tenho eu compro, para a segunda pessoa eu tenho tu compras, e para a terceira pessoa eu tenho ele ou ela compra, certo? Então, percebi ali no quadro, né, e como está ali no livro, em negrito, que há um componente do verbo que se manteve inalterado, mesmo ele sendo julgado em três pessoas diferentes. Essa parte do verbo que se manteve inalterada, que é aquela que está em negrito ali no seu livro, ela informa, ela apresenta o significado básico da palavra. Geralmente se mantém igual em todas as suas formas, ou seja, ele se repete em todos os tempos e modos verbais sem sofrer alteração. O nome dessa parte do verbo é radical, ok? Então é denominado radical. Eu coloquei aqui, você vai perceber ali na foto também, a função do radical é informar o significado básico da palavra. Então, mesmo que eu conjugue esse verbo nas pessoas do singular, que eu tenho aqui, as três pessoas do singular, você percebeu que ela está inalterada, essa parte do verbo. Se você virar a página, você vai perceber ali na página 62, logo no comecinho, que mesmo mudando o número, agora eu não tenho mais o singular, eu tenho o plural, a parte do verbo permanece inalterada. A mesma parte ali, quando eu coloco ali, nós compramos, vós comprais, eles compram. O radical, então, é a parte fixa da palavra e se mantém, então, inalterada. Ok? Bom, uma outra parte do verbo que nós estudaremos, então, é a vogal temática, ok? Nós vamos perceber que ela aparece logo após o radical e indica a qual conjugação o verbo pertence.
Lembra que numa aula anterior aí nós estudamos que o verbo tem 3 conjugações diferentes? Tem os verbos que pertencem à primeira conjugação, por terminar em ar. Os de segunda conjugação, que são aqueles que terminam em er. E os de terceira conjugação, que terminam em ir, ok? Então, perceba ali que se eu coloco o verbo, por exemplo, comprar, termina em ar. Então, ele pertence, aliás, à primeira conjugação. Se eu mudo o verbo e coloco agora, por exemplo, o verbo comer, a terminação é diferente, termina em er, pertence então à segunda conjugação. E se eu coloco agora, por exemplo, o verbo dormir, termina em ir, pertence então, portanto, à terceira conjugação. Esse elemento ele é responsável por ligar o radical à desinência, que seria a terminação do verbo. E como nós vimos, as vogais temáticas responsáveis existentes por conta dessas terminações dos verbos no infinitivo são 3. Vogal A, vogal E e vogal I, ok? Então a vogal temática revela a qual conjugação o verbo pertence. É importante também que você faça essas anotações no caderno, ok? É uma forma de sistematizar o que nós estamos estudando, o que nós estamos aprendendo, ok? E aí eu tenho uma terceira etapa, um terceiro elemento do verbo. Eu tenho o radical e tenho a vogal temática. A soma desses 2 elementos recebe o nome de tema, ok? Então, dessa forma, o tema do verbo que nós estamos analisando, que é o verbo comprar, é compra, ok? Radical mais vogal temática é igual a tema. E aí, para formar o tema, eu preciso de 2 elementos. O primeiro é o radical, e aí eu tenho então o que vem depois do radical, lembrando que o verbo precisa estar no infinitivo. O que aparece logo após o radical é a vogal temática, ok? Vamos lá então. Estudamos 3 elementos do verbo. Existe um 4º e um 5º elemento. Nós estudaremos hoje até o 4º elemento, que indica ali nessa desinência, nesse término do verbo, o número e a pessoa a que se refere, ok? Então, esse elemento, ele é a desinência. E por meio dela, então nós temos a indicação da pessoa do discurso, que pode ser ali primeira, segunda ou terceira pessoa. Eu, tu, ele, ela. Pode ser também nós, vós, eles e elas, ok? Então, eu tenho ali as pessoas do discurso e tenho também o número que se refere a essas pessoas do discurso. O número pode ser singular ou plural. Então, a desinência do verbo vem justamente apresentar o número e a pessoa a que esse verbo se refere, ok? Vamos verificar então aqui. Eu coloquei o verbo aqui, flexionado, e nós vamos analisá-lo. O verbo é compramos. Eu tenho, então, eu separei aqui neste exemplo para que você possa compreender melhor cada parte dele, cada elemento. Compramos. Eu coloquei aqui em amarelo o radical, que vai até a letra R, então, compre, ok? Radical. A vogal temática aparece logo após o radical, é A. E eu tenho ali uma desinência. Essa desinência, mos, indica a qual pessoa do discurso se refere. Mos faz referência a nós. Nós compramos. Então eu tenho um verbo aqui que revela a primeira pessoa e o número dela. Revela também o plural, ok? Então eu tenho ali uma desinência número pessoal, certo? Além dessa desinência de pessoa, que revela a pessoa e o número, os verbos também apresentam uma desinência modo temporal. Em outra oportunidade, nós estudaremos esse tópico, ok? Então, isso vai ficar para um outro momento dos nossos estudos, mais adiante, certo? Agora, por favor, acompanhe ali comigo a sessão passo a passo. Nós vamos fazer a leitura do poema que está ali, um poema do Vinícius de Moraes, chamado, então, O Relógio. Acompanhe comigo a leitura.
Passa tempo, tic-tac. Tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac. Tic-tac, vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado. Já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac. Dia e noite, noite e dia, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Você percebe que nesse poema existe uma musicalidade, existe um ritmo, uma sonoridade que remete então ao som do tema deste poema, que é o som que o relógio produz. Esse som, ele recebe um nome, né? Que é o tic-tac. Então eu tenho uma expressão onomatopaica, ok? Então é dar nome a determinado som. E esse nome é atribuído normalmente por algo que o próprio som apresenta, ok? Então vamos analisar ali. Você percebeu que logo abaixo tem uma tabelinha dividindo 3 conjugações, primeira, segunda e terceira. Esse exercício passo a passo é para nos apresentar melhor o conteúdo, para que a gente entenda o que está estudando, certo? Então vamos lá. Eu tenho ali, dentro desse poema, verbos que terminam em ar. Você vai perceber ali, claro, que tem verbos que estão no passado, verbos no presente, e tenho ali verbos que estão também no imperativo, ok? O que vale aqui, que é importante nós termos em mente agora, é o verbo no infinitivo, certo? Então, eu vou perceber ali que dentro do poema eu tenho ali verbos que terminam em ar. São alguns, né? São a maioria deles. Eu tenho ali no primeiro verso o verbo passar, no terceiro verso eu tenho o verbo chegar, no sétimo verso eu tenho atrasar, logo em seguida eu tenho demorar e depois ali no penúltimo verso da primeira estrofe eu tenho o verbo estar. Todos esses verbos então pertencem à primeira conjugação porque terminam em ar. Agora eu vou analisar os verbos que terminam em segunda conjugação, que são aqueles que terminam em er. Então perceba lá, eu tenho ali, agora na segunda estrofe, somente do outro lado, no primeiro verso eu tenho o verbo perder e no terceiro verso eu tenho o verbo fazer. E eu tenho agora ali da terceira conjugação apenas um verbo terminado em ir, e ele está no quarto verso ali da primeira estrofe, é o verbo ir, ok? Então, analise cautelosamente agora o poema, use o seu marcador de texto ou um lápis de cor ali para selecionar esses verbos que você tem na tabela, ok? Esse é um exercício que já está respondido, mas é para que você aprenda a analisar o texto, certo? Como atividade, eu gostaria, por favor, que você realizasse os exercícios que estão na página 63. Há uma tirinha e logo em seguida 3 exercícios referentes a essa tirinha, ok? Desejo a você bons estudos e até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço!